No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz 3 assuntos muito importantes. O primeiro deles, a gente fala sobre a Conferência Nacional de Educação, que acontece até esta terça-feira em Brasília. E a CUT está participando da Conferência Nacional. A gente vai entender por que essa conferência é fundamental para os trabalhadores. A gente vai saber também que a Justiça determinou que a responsabilidade por ações trabalhistas deve ser dos sócios das Americanas. Então a gente vai saber sobre esse caso e ainda falar sobre uma cartilha que explica todas as regras deste ano para a aposentadoria. A cartilha que está disponível para download, né? Todos podem acessar e é muito importante ter todas as informações sobre a aposentadoria. A gente conta os detalhes nessa edição do Jornal da CUT que começa agora. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente fala então sobre a cartilha aqui, né, no Jornal da CUT. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O escritório LBS Advogadas e Advogados elaborou uma cartilha especial para contar todas as informações, todos os detalhes das mudanças que começam a fazer parte da aposentadoria em janeiro de 2024. Desde que a reforma da Previdência foi implementada lá em novembro de 2019, no governo de Bolsonaro, em que trabalhadores e trabalhadoras tiveram valores da aposentadoria cortados e aumentou o tempo de contribuição, muita gente ainda ficou com dúvidas sobre essas regras que foram implementadas, né? Basicamente são 2 requisitos que mudam a partir desse mês de janeiro de 2024, o aumento da idade mínima para aposentadoria por idade e o aumento da pontuação mínima naquela regra, né, que é preciso ter contribuído no mínimo 30 anos no caso das mulheres e nos homens por 35 anos. A regra 85 começou com 85,95, a soma da idade mais o tempo de contribuição para poder ter aposentadoria. Essa pontuação, na verdade, ela aumenta 1 ponto a todo ano. Começou com 85, como eu disse, para as mulheres e 95 para os homens. Nesse ano as mulheres precisam atingir 91 pontos e os homens 101 pontos, e esses pontos vão progredir até 2028 para os homens, quando vão ser exigidos 105 pontos, e até 2033 para as mulheres, quando o total de pontos a ser atingidos será de 100 pontos. Para entender melhor todas essas regras, falando assim fica bem complicadinho, né? O escritório LBS Advogadas e Advogados, que presta assessoria jurídica à CUT Nacional, lançou então essa cartilha que está disponível para download no portal LBS, LB com B de bola, s.adv de advogados.br. Vou repetir, LBS.adv.br. Está disponível também no cut.org.br na matéria que fala sobre esse tema, é só você acessar. Essa cartilha explica em linguagem bem simples, né, o que muda para fazer o pedido no INSS da aposentadoria. Os advogados explicam que a melhor regra para a aposentadoria é aquela que se encaixa melhor no planejamento de cada um, pagando o melhor benefício possível. Ou seja, não é preciso preencher os requisitos da regra por pontos. Se quando a pessoa for se aposentar, preencher a regra do pedágio de 100%, aí ela vai ter um benefício melhor. O importante, dizem os advogados, é que as trabalhadoras e trabalhadores se informem sobre esses requisitos da aposentadoria e o valor do benefício para que possam planejar sua aposentadoria com antecedência e sem nenhuma surpresa. Repetindo então o site para você baixar, lbs.adv.br, ou então no portal da CUT, cut.org.br. Na matéria tem um link ali embaixo, né, da matéria de estudo que eu disse até agora aqui, né, tá lá, clique aqui, aí é só clicar que você vai ser redirecionado a essa cartilha para poder entender todos os detalhes. Combinado? A gente fala agora sobre então o caso das Americanas. A Justiça decidiu que a responsabilidade por dívidas trabalhistas é dos sócios das Americanas. Então, a Confederação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, a Contrax-CUT, celebrou essa decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que acatou o pedido das entidades sindicais para desconsiderar o quê? A personalidade jurídica das Americanas e então cobrar a dívida trabalhista de mais de 2 bilhões dos 3 sócios, 2 bilhões de reais, obviamente, dos 3 sócios bilionários que controlam o grupo, que são eles Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Hermann Telles. A rigor, a Justiça disse o seguinte, que a responsabilidade por dívidas trabalhistas não é da empresa, as Americanas, ela é também dos sócios, das pessoas físicas, dos donos das Americanas, dos controladores, eles vão ter que arcar com isso. Essa decisão saiu no dia 24 de janeiro desse ano, é resultado de uma ação civil pública movida pela Contrax, sindicatos,
e com o apoio jurídico do escritório LBS Advogadas e Advogados, e essa ação visa garantir o pagamento dos direitos trabalhistas de mais de 35 mil trabalhadores diretos e indiretos das Americanas que estão numa situação de incerteza diante da recuperação judicial da empresa. Julimar Roberto é o presidente da Contrax Cut. Ele diz que essa vitória é muito importante. Ele fala: não é possível que uma má gestão coloque em risco milhares de empregos, não é bom para o comércio, não é bom para o Brasil. Então ele completa, né? Vamos mostrar que os sócios controladores são responsáveis pela crise em que se encontra essa empresa, e essa vitória é um passo importante para a defesa dos direitos dos trabalhadores das Americanas e de todo o comércio. Ele completa ainda que não é possível deixar que esse tipo de fraude coloque em risco milhares de empregos. Ao todo, são mais de 80 milhões de reais em dívidas trabalhistas listadas no quadro geral de credores das Americanas. A decisão da segunda turma do TRT foi dada em julgamento na quarta-feira, dia 24, e garante a defesa, então, desses mais de 35 mil empregos diretos e indiretos das Americanas. Notícias. A gente fala então agora sobre a Conferência Nacional de Educação, que está debatendo como melhorar o ensino do país, né, desde o dia 28 de janeiro, último domingo, até essa terça-feira, dia 30, é o período em que ocorrem esses debates, né, para discutir o Plano Nacional de Educação, inclusive. E aí a gente diz que desde 2016, ano do golpe contra Dilma, a educação no país estava passando por um processo de exclusão da participação popular nas tomadas de decisões que impactam diretamente no futuro das próximas gerações. A participação popular na conferência foi descartada pelos governos Michel Temer e Bolsonaro. Só que esse quadro muda a partir dessa Conferência Nacional de Educação 2024. Ela foi desmontada, a CONAI, né, nos dois governos anteriores, mas agora volta com Lula atendendo às reivindicações das entidades da educação. Só para a gente entender, por meio dessa conferência, que são construídos subsídios que vão integrar o documento que contém diretrizes, as metas e estratégias educacionais para o Plano Nacional de Educação 2024-2034. O que a princípio parece ser de interesse apenas de quem está envolvido com a educação é, na verdade, um debate mais amplo sobre um país que a gente quer, sobre que tipo de desenvolvimento a gente vai ter e como isso afeta a classe trabalhadora, já que é a partir do nível da educação de cada um e da qualificação de cada um que vai haver melhores salários, melhores perspectivas de bem-estar social. O secretário de Cultura da CUT Nacional, o José Celestino Lourenço, o Tino, que coordena a Comissão Especial de Mobilização e Divulgação do Fórum Nacional de Educação, o FNE, ele entende que a classe trabalhadora tem que estar envolvida nesse processo. Ele diz o seguinte: o baixo nível de qualificação profissional prejudica o desenvolvimento do país e do próprio trabalhador. São 70 milhões de brasileiros que não completaram a educação básica e outros 10 milhões não são alfabetizados. Isso significa, segundo ele, um grande prejuízo e fortalece a informalidade da classe trabalhadora, que traz impacto no lucro de quem explora e no aumento da pobreza dos trabalhadores. Com essa última frase aqui, olha, que traz impacto no lucro de quem explora e no aumento da pobreza dos trabalhadores, a coisa está diretamente relacionada a uma outra, que é o seguinte: quanto menos educação, menos formação a classe trabalhadora tiver, mais facilmente ela será explorada. Ela terá empregos informais, precários, ganhando menos, menor renda, e com isso quem ganha mais, obviamente, é a classe dominante, a elite econômica do país. Então o impacto no lucro que ele diz é isso, né? Aumenta o lucro, quanto menos alfabetizada, quanto menos formada a população está, maior será o lucro de quem explora a mão de obra da classe trabalhadora, né? Ele ressalta também que o atraso na formação dos jovens e dos adultos brasileiros foi um projeto de governo de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Eles veem os trabalhadores como uma mera mão de obra a ser explorada. E uma das medidas para atingirem esses objetivos, para eles, para Temer e Bolsonaro, foi o de impedir debates sobre a educação, não permitir que a sociedade participasse dos debates da educação. Por isso é que desmontaram a CONAI. O último debate, por exemplo, feito na CONAI com participação popular foi em 2013 e teve a elaboração de metas. Essas metas foram deixadas de lado por esses governos e essa situação só piorou com o Bolsonaro no poder. O PNE, diz o Tino Lourenço, não cumpriu 20 metas e a educação e a cultura do país foram, como a gente percebeu, como a gente viu, claramente foram atacadas. Ele reforça a importância da CONAI como um espaço democrático de grande diversidade que abrange os setores públicos e o setor privado de todas as matizes e segmentos.
Bom, a participação da CUT, né? A CUT tem a maior representação dos trabalhadores da educação em todos os níveis e modalidades no país. E tem procurado diálogo com as demais centrais sindicais para que haja uma ampla participação da classe trabalhadora na conferência. O Tino fundou, por exemplo, foi um dos fundadores do Sindiúti, Minas Gerais, o Sindicato Único dos Trabalhadores na Educação em Minas Gerais. Ele fala que ele conversou com os presidentes das centrais sindicais, cada um deles indicou um representante para a CONAI. E ele destaca que um dos eixos da CONAI é justamente o quê? A valorização dos trabalhadores da educação, porque sem professor valorizado não tem educação de qualidade, não tem educação que preste. Então, a batalha da CUT, além de uma educação de qualidade, na CONAI é também a defesa ampla da classe trabalhadora, a valorização da classe trabalhadora. O Jornal da CUT fica por aqui, a gente vai trazer mais informações, obviamente, sobre a CONAI nas próximas edições, o que ficou decidido, enfim, os desfechos, né? Mas essa edição fica por aqui, a gente agradece a sua audiência até aqui, a sua companhia, na verdade, e a gente se fala na próxima edição. Até lá!